A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Edjo Wilson, da Igreja Mais em Vista Alegre. Nós queremos estar dando continuidade à palavra do Senhor e falando sobre o socorro do Senhor bem presente no meio da tribulação. E temos como base o Salmo 46. No Salmo 46. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, sempre presente no meio da tribulação. E no dia de hoje nós queremos falar sobre a questão do medo. O medo que tem afligido as nossas vidas, atormentado as nossas vidas. Então, que você possa estar prestando atenção, porque a questão de você sentir medo, isso acontece, mas a dificuldade maior é você deixar com que o medo venha dominar a tua vida, dominar você. E como base nós queremos também usar, além do Salmo 46, algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Pessoas que tiveram de frente para uma situação, de frente para uma dificuldade, e logo o que aconteceu? Logo o medo veio ao seu coração. Nós sentimos medo porque olhamos para nós. Nós sentimos medo porque olhamos para a situação. E uma coisa é certa: quando eu olho para Deus, eu tenho fé. Mas quando eu olho para a situação, eu tenho medo. E você precisa escolher. Ou você olha para Deus e a tua fé ela é fortalecida, ou você olha para o vento, ou você olha para a crise, ou você olha para a dificuldade, e aí você vai sentir medo. Porque o medo é um sentimento, o medo é algo que você se torna incapaz de resolver uma situação. Você se sente inseguro e por isso vem o medo. Mas saiba de uma coisa: tudo aquilo que Deus dá para nós realizarmos é sempre acima da nossa capacidade de realizar. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que nós cremos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, acima do que pedimos e do que pensamos. Então, Ele vai te dar algo, Ele coloca algo no teu coração. E em nós não encontramos a capacidade, mas em Deus nós sabemos que tudo é possível. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Também fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando eu olho para Jesus, eu permaneço firme, meu coração inabalável. Mas quando eu olho para a situação, às vezes o medo vem também por uma situação de pecado, de estar errando o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós deixamos de olhar para a coisa certa. Então, quando eu deixo de olhar para a coisa certa, eu fico ansioso e eu fico preocupado. E a ansiedade e a preocupação trazem o medo ao nosso coração. Então, quando eu erro o alvo, quando Deus fala para que eu ande por um caminho, para que eu trilhe o seu caminho, e eu vou trilhar um caminho diferente daquele que ele me mostrou, eu vou estar no caminho errado, e logo vem a preocupação, logo vem a ansiedade, e como resultado disso, o medo se levanta. Eu queria ler com você lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, aonde a vitória de Josafá sobre Moabe, Amon. E
os moradores da montanha de Seir. 3 reis se levantam contra Josafá. E aí avisam para Josafá, no versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Agora preste atenção no versículo 3. Então Josafá teve medo. Ele recebe uma notícia e geralmente o nosso medo vem através de notícias, e nós ficamos focados em notícias, e não é difícil você ouvir uma notícia não boa, notícias ruins, é quase que rotineiro. Você está ouvindo, você liga uma TV e você coloca num canal e ali vem uma notícia de violência, uma notícia com algum tipo de dificuldade. Então Josafá, ele recebeu essa notícia que uma multidão estava vindo contra ele. E o primeiro posicionamento de Josafá teve medo. O Senhor é o nosso socorro. Continue sabendo disso. Sempre presente no meio da tribulação. Porém, muitas vezes, ainda a guerra se levantando, ele vai estar contigo no meio dessa peleja. E Josafá, ele, quando ouviu a notícia, o coração dele tremeu, as pernas dele tremeram. Mas ele se posicionou. Ele teve medo, você vai ver, e ele teve uma posição de fé. Então, quando eu olho para a palavra, porque eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Deus é amor. E a maior prova que Deus me ama é que Ele cuida de mim. Ou eu sei que Ele cuida de mim porque Deus me ama. A Bíblia diz que Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que Deus te amou tanto que deu seu Filho para morrer em seu lugar. E as Escrituras dizem: como que Ele não nos dará todas as coisas? Então o que o inimigo faz? O inimigo, ele quer tirar o foco. Ele quer tirar o foco de que Deus é contigo. Ele quer tirar o foco de que Deus é o teu socorro, bem presente, sempre presente. Ele quer tirar o foco, o inimigo, ele quer tirar o foco quando você está focado em Deus, olhando para Deus, e ele quer fazer o quê? Ele quer colocar o teu foco nas notícias ruins, como Josafá ouviu a notícia. Uma multidão vem contra ti. Então esse é o papel do inimigo, é te colocar num foco errado. Mas você precisa ter o teu foco direcionado para Deus, olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai finalizar. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A gente encontra também uma passagem que fala sobre a questão do medo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, e Deus aparece para eles na viração do dia. Era algo que parece que como de costume, o Senhor sempre na viração do dia aparecer para Adão e Eva, e ali eles já tinham desobedecido a palavra do Senhor, já tinham errado o alvo. Quando Deus falou para que não comesse do fruto, e eles comeram do fruto, e quando ouviram a voz do Senhor, o que a palavra de Deus diz? Gênesis capítulo 3, que eles tiveram medo.
Eles tiveram medo. Por quê? Porque olharam e viram que estavam sem roupa. Mas ali, antes do pecado, não havia esse medo. Então, o medo aqui em Gênesis 3, ele veio como uma consequência de um erro do alvo, do erro do pecado que estava no coração do homem e da mulher. E o que o medo faz? O medo faz com que eles ficassem preocupados com aquilo que Deus ia pensar. E é uma outra finalidade que o medo tem. De quê? De que coloca para você uma visão errada de quem Deus é. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou no jardim e disse: seja fecundo, multiplicai e possuí toda a terra, dominai a terra. Então esse é o Deus que estava com eles. Mas quando eles erraram, eles cometeram o erro da desobediência, o que acontece? Eles passaram a ter medo de Deus. Então esse é o papel do medo, esse é o papel do inimigo, nos mostrar um Deus que quer nos punir, um Deus que quer nos lançar fora da sua presença. Mas Deus foi ali para falar com o homem, para conversar com a mulher. Esse é o papel do Senhor, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Qual é o pai que quer punir o seu filho? Não, ele quer ensinar. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Então o medo, ele traz essa consequência. Qual é a consequência? Deus vai te pegar, Deus vai te lançar fora, Deus não quer nada contigo. Irmão, nós cremos que Deus é amor e que Deus te ama. E se há alguém, que tem que estar preocupado, não é você, é o inimigo. Porque o inimigo foi lançado fora da presença de Deus. E esse é o maior motivo que o inimigo, ele luta contra você. Porque atingindo você, ele vai atingir o Senhor. Mas o Senhor diz: no mundo passais por aflições, por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Então que você possa vencer nesse dia de hoje, que você possa focar em Jesus, que você possa separar um tempo para buscar a palavra do Senhor, porque a palavra, ela arranca o medo do teu coração. Se você colocar o teu foco só nas notícias, você vai ficar com medo, você vai ficar amedrontado, você vai ficar dentro de casa desesperado. Mas eu não posso colocar o meu pé. E aí você fica não só no fato de ficar dentro de casa, mas o medo com o seu filho, o medo com a sua casa, o medo com a sua família. Olha o que vai acontecer, e vai vir uma tempestade. Olha a chuva, e a chuva vai levar as casas todas, e a gente fica vivendo debaixo de um tormento, debaixo de ameaça. E Deus não te chamou para você viver debaixo de medo, mas Deus te chamou para mostrar para você que o verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo medo. Pedro, quando olha para Jesus, ele vê Jesus, os discípulos no barco, na quarta vigília da noite, eles tiveram o quê? Tiveram medo. É um fantasma, e o medo tomou conta da vida daqueles homens. E Jesus vai e diz: não tenham medo, sou eu. E Pedro responde ao Senhor Jesus: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo caminhando por sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro colocou o pé e foi. Olhando para Jesus, ele caminhou por cima das águas. E é onde é relatado: observando Pedro a força do vento, teve medo. E essa é a função do medo: trazer o teu foco para o vento, trazer o teu foco para o erro. O que aconteceu com Adão e Eva? O foco estava onde? No erro de ter desobedecido ao Senhor. E eles tiveram medo e se esconderam. E em Pedro caminhou, mas quando ele olhou o vento soprar,
E a gente sabe que o vento sopra. A Bíblia diz que o vento era contrário. E sempre o vento se levanta. Mas você tem que continuar olhando para Jesus. E imediatamente, a Bíblia diz, prontamente, Jesus estende a sua mão e levanta Pedro. E eles voltam para o barco. E o vento cessa. Mas ele quer que a gente receba a sua palavra no meio do vento, no meio da tempestade. E o que tem nos afastado do Senhor é o medo. O que tem nos afastado do Senhor é o tormento, é a incapacidade que nós temos de resolver. Nós não podemos resolver nada. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos ramos que estamos injetados na videira. E aí o escritor diz, sem ele nada podemos fazer. O meu dia de hoje, entregue ao Senhor. Mas eu estou preocupado. Preocupação na coisa errada traz medo no teu coração. Porque você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir resolver. Mas quando você olha para Jesus, quando você entrega tudo nas mãos de Jesus, Ele entra com providência e resolve como resolveu na vida de Pedro. Como resolveu na vida de Adão e Eva. Ele já tinha um plano para substituir aquele plano que ele fez com o homem. E ali mesmo no livro de Gênesis, ele já tinha preparado o Senhor Jesus para pagar o preço por nossos pecados. Jesus venceu o medo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mundo. E nós somos do Senhor. E estamos no Senhor. 1 de João, capítulo 4. Olha o que diz. 1 João, capítulo de número 4. E aí eu finalizo essa palavra. Em nome de Jesus. Aquele que confessar, 1 João, capítulo 4, versículo 15. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Essa palavra aqui, juízo, no original grego, ela quer dizer crise. Então presta atenção. Vou tirar a palavra juízo, vou colocar crise e o contexto vai ser o mesmo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia da crise, ou seja, no dia da tribulação, no dia do medo, mantenhamos confiança. Você tem que manter a sua confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E ele continua dizendo, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu quero dizer para vocês nesse momento, o amor de Deus está na tua vida. E ele vai tirar todo o medo do teu coração. O que está te atormentando? O que está te amedrontando? A palavra do Senhor diz, não temas, pois ele é contigo e ele te ajuda. E o papel do inimigo é, tira o foco de Deus. Deus não está com você. Deus não se preocupa. Ele se preocupa tanto que enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, no teu lugar e no meu lugar. Deixa Deus tirar todo o medo. Eu não posso fazer nada que eu tenho medo. Não posso subir numa escada, eu tenho medo. Não posso subir numa árvore, eu tenho medo. Não posso ir
no mercado porque eu tenho medo. Não posso falar com o meu esposo porque não posso falar com a minha esposa. Não posso falar com o meu filho. Meu filho não pode colocar o pé do lado de fora da casa. Não pode. Mas essa água está contaminada e a lama e vai pegar no pé, e aí vem todo um terrorismo. Para quê? Para causar medo. E nós vivemos presos debaixo dessa palavra chamada medo. Mas a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo, e no amor não existe medo. E a Bíblia diz: Deus é amor. Mas eu tive medo. Amém, teve medo, mas não pare por aí. O rei Josafá teve medo. E aí a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. E quando o medo vier na tua vida, se ponha a buscar o Senhor. Busca o Senhor. E Ele vai estar contigo. Ele está contigo. Busque. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A palavra foi dada para o rei Josafá. Uma multidão vem contra ti. E o posicionamento dele: tive medo, mas eu me coloquei a buscar ao Senhor. E começou a orar ao Senhor. E o Senhor usou um profeta, levantou naquele momento e levou uma palavra para ele. E a palavra para ele foi: Josafá, não tenha medo, porque eu vou pelejar por você. Quando Paulo estava caminhando a caminho de Damasco, ele viu uma luz e ali o Senhor se apresentou para ele e falou: Saulo, por que tu me persegue? Saulo, por que tu me persegue? O que eu entendo com isso? Quem persegue a igreja, quem persegue uma pessoa que conhece o Senhor, está perseguindo o próprio Senhor. E o Senhor vai se levantar em teu favor. Se existe alguma perseguição sobre a tua vida, Deus é maior. Maior é aquele que está em nós, e Deus está na tua vida. Ele te amou primeiro. E porque Ele te ama, Ele está contigo. Ele deu seu Filho por você. E Ele vai te dar força. Vai tirar esse tormento da tua vida. Receba essa palavra nessa hora. Que Deus abençoe você. Ele é o socorro sempre presente no meio da tribulação. Quando o medo vier no teu coração, se ponha a buscar ao Senhor. E Ele prontamente vai responder o teu coração. E vai estender a mão como fez com Pedro. E vai levantar Pedro e vai caminhar até o barco. E o vento vai cessar. Nesse momento de tribulação, espere em Deus. Nesse momento de medo, não deixa que o teu foco esteja nas notícias ruins, mas coloque o teu foco na palavra do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai te conduzir por águas tranquilas e por verdes pastos, mas Ele também vai te conduzir pelo vale da sombra da morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas eu vi, caiu 1000 do lado, caiu, 10.000 caiu, mas o Senhor está contigo. Olhe para o Senhor. E a melhor forma de olhar para o Senhor é você fechando os teus olhos e falando com Ele. E Ele vai responder a sua oração. Receba essa palavra. Deus abençoe sua vida. Nesse momento de crise, o Senhor é o nosso socorro. Deus te abençoe. Amém? E não se esqueça, nos ajude em oração. Divulgue, né, o canal da Igreja Mais, da Rede Strong. E nós precisamos aí que você se inscreva no canal. Não apenas que visualize, mas também que você se inscreva no canal. É uma porta que Deus abriu. E nós estamos entrando por essa porta. A Bíblia diz que Ele tem na mão a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele colocou uma porta aberta. Então é uma porta aberta que nós entramos por essa porta, mas contamos com a sua oração, com a sua intercessão e também com o seu acompanhamento. Amém? Deus abençoe. E não se esqueça, as próximas
gravações, os próximos vídeos. Toda quarta-feira você vai estar assistindo. Toda sexta-feira uma palavra para os jovens na célula Strong. Domingo pela manhã um estudo da palavra de Deus e também nosso culto domingo à noite. Além disso, nós teremos palavras para as mulheres, palavra para os homens, palavra para os obreiros e palavra para o louvor, para toda a igreja. Não só para a igreja, mas para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Divulga essa mensagem. Eu sei que em algum lugar alguém está parado, amedrontado, com muito medo, e você vai levar essa palavra e essa pessoa vai conseguir se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe você e não se esqueça, em Deus faremos proezas. Amém.